Oi, oi, oi. Começando mais uma live da série Lives da Quarentena. Eu sou Braulio Zorzella, médico obstetra, e hoje é uma live de perguntas e respostas. É aquela live que você pode mandar a pergunta para mim através da caixinha de perguntas ou entrar comigo na live ao vivo. Na live ao vivo, né? Estranho, mas é isso aí. Entrar na live ao vivo comigo para que eu responda com você aparecendo na videochamada aqui comigo da live, tá? Então quem quiser participar comigo pode já mandar o pedido para entrar e aí eu vou chamar as pessoas daqui a pouco para entrar. Quem for entrar comigo e se puder estar com fone de ouvido, melhora a captação do som, mas o principal de tudo é estar perto de um Wi-Fi, tá? Para que a conexão fique boa, senão fica travando e não dá para entender a pergunta, as pessoas também não entendem. E o fato de me mandar a pergunta também pela caixinha é porque eu consigo publicar a pergunta aqui e vocês conseguem ver a pergunta que eu estou respondendo, tá? Então é isso. Oi, Dayana, está me assistindo no Renascimento do Parto. Legal, esse filme é muito bom, né? Eu participo do 2 e do 3. Tá na Netflix, inclusive, para quem... Você acha que tá na Netflix, pelo menos estava, né? O 1, o 2 e o 3 é um filme desbravador aí de paradigmas, né? Ó, seguinte, vamos ver aqui. Na caixinha de perguntas. Já tem várias perguntas. A Rosaninha, ela tá perguntando: 38 semanas e 5 dias e algumas fisgadas. Deu uma travada aqui, voltou. 38 semanas e algumas fisgadas no ciático e na pelve. Isso é sinal início de pródromos? Não necessariamente. Fisgadas pode ser apenas o bebê fazendo isso aqui, ó, mexendo a cabeça para lá e para cá dentro da pelve, e isso reflete em fisgadas. Então não necessariamente é pródromos. São sinais de final de gravidez, sinais que o bebê está encaixado normalmente e acabam refletindo em fisgadas. Vamos. Opa! Hoje meu empreendedor aqui tá rebelde. Hoje, hoje eu estou na cidade de Barretos. Esses dias eu estou fazendo uma viagem pelo interior de São Paulo. Uma viagem, não se preocupe, que eu estou usando máscara, usando álcool gel e ficando na casa de familiar, então não estamos saindo para as ruas. Mas eu estou aqui na cidade de Barretos hoje, que eu estou de férias do meu consultório esse mês, por isso que eu estou em viagem. Bom, caixinha, cadê a caixinha? Em alguns celulares ela aparece aqui sobrevoando em algum lugar, é uma caixinha com uma interrogação. Em outros, onde não aparece, você pode sair da live e aí você encontra meu stories, lá tem a caixinha, você faz a pergunta e aí eu publico ela aqui, tá? Vamos lá. Ó, hoje a turma tá com vergonha de aparecer aqui comigo, ó, a Fernanda Pellegrini, a única pessoa que mandou até agora para entrar aqui comigo. Então, Fernanda, eu vou adicionar você, tá bom? Adicionar, só entrar aí, clicar ou pegar o botão que está sobrevoando aqui e clicar para entrar comigo. A Fernanda está entrando agora. Travou, peraí. Oi, Fernanda. Oi, tudo bem, Vitor? Tudo e você? Se Tudo você bem conseguir ficar também. perto, se você conseguir ficar perto do Wi-Fi, a sua imagem vai aparecer também, não só a voz. Por enquanto tá só a voz, mas pode ficar à vontade para perguntar. Não, então, doutor, a minha dúvida é a seguinte: minha menstruação, ela sempre foi desregular. E aí, o que acontece? Tanto que a minha última menstruação tinha vindo em outubro, e aí eu achei que eu tava grávida de muito mais tempo. Quando eu fui fazer a ultra, na verdade, eu tava de 7 semanas. Só que como eu fiz a Uhum. ultra pelo SUS, eu não sei se é muito confiável. Eu tava com 7 semanas. Eu fico meio assim de, tipo, o tempo não bater, se realmente tá certo. É confiável, doutor, mesmo essa ultrassom mesmo? Ou pode errar? Ou por algum motivo eles podem ter errado? Olha, eu parto do pressuposto que as pessoas fazem da forma correta, independente de ser pelo SUS, pelo convênio ou particular, né? Então, se Aham. o exame foi feito da forma correta, que seria o quê? Visualizar o embrião e medir a altura do embrião, porque o exame de 7 semanas é só isso, é verificar se tem um, se tem dois, se tem três, né? Então, fala, ó, tem um bebê só, tá dentro do útero, ver se o coraçãozinho tá batendo, e medir a altura do embrião, é essa altura que vai dizer
se a idade gestacional está compatível. Nessa fase de 7 semanas, a margem de erro é de 2 dias e meio apenas. Então, não dá para mudar muito o tempo da gestação, ou seja, ela é muito fiel, né? A ultrassom de 7 semanas. Eita, hoje está difícil. A gestação de 7 semanas, ela muito difícil de haver um erro, né? Então, se o ultrassom foi feito da forma correta, então costuma ser muito confiável, sim, em relação ao tempo, né? Você falou que achava que estava de mais tempo. Você achava que estava de quanto mais tempo? Não, achei que. Porque quando eu fiz a menstruação, minha última menstruação, ela foi em outubro. Ah, Então eu descobri que eu tava grávida, no caso, em janeiro. Era pra estar certo. mais ou menos tipo, com umas 12 semanas, 9 semanas. E na verdade, eu tava. Umas 12 semanas. Na verdade, eu tava com 7. Tanto que na primeira ultrassom, realmente, que eu fui, que foi no começo de janeiro, o médico ainda pegou e falou: "Mas você tá grávida mesmo? Porque não dava pra ver nada." Eu até fiquei também um Uhum, susto. Eu falei, entendi. ué, como assim? Eu sei, desde outubro sem menstruação e não tem nada? Como assim? E aí, Entendi. depois eu repeti, depois de 2 semanas, aí me informou que tava com 7 semanas. Só que eu fico meio insegura com relação ao tempo, né? Porque, querendo ou não, o tempo de gestação é algo que a gente acaba tendo que confiar, porque você passa mais segurança também, né? Entendi. Olha, como eu disse, se foi visto o embrião e ele foi medido corretamente, é certeza, não importa se é pelo SUS, pelo convênio, o que que é, importa o aparelho que foi feito, né? Então, se mediu o bebê, o embriãozinho, e deu o tempo que o bebê estava, então é muito fiel, sim, isso que você falou é bem comum acontecer, muito comum. A mulher atrasar uma menstruação, daí confundir, achar que estava grávida e não estava, e ter um mês a menos do que estava, né, que é o que você está me contando agora. Isso é muito, muito, muito comum, eu vejo acontecer muito. Então, é algo que para mim parece estar normal, mas aí, como eu disse, precisa pegar o laudo do ultrassom, ver se ele foi feito da forma correta, e eu acredito que sim, porque é um exame muito simples de ser feito de 7 semanas, né? Muito fácil de ser feito. Dificilmente um médico vai errar esse exame, né? Entendi. Tá bom, doutor. Entendeu? Obrigada, viu? Tá bom? Boa sorte para você. Tá bom, doutor. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a você. Tchau. Bom, Rauana, sim, pode participar quem já ganhou, sim. Tem uma pergunta que flutuou aqui para mim, que eu gostaria que você pudesse perguntar na caixinha, porque eu quero responder essa pergunta, Dani Valadão. Então, se você conseguir acionar a caixinha, deixa eu ver se você já não perguntou na caixinha, né? Deixa eu ver aqui, que é uma pergunta que serve para muita gente. Não, não está aqui. Dani, se você estiver me ouvindo aí, então, ou pede para entrar aqui na live comigo que eu te chamo, ou então vai na caixinha e manda na caixinha, que daí eu vou responder por lá. Vamos lá, quem está mais aqui para falar comigo? Kelly Zateraresh, quiropraxia, Ayurveda. Gosto muito dessas suas áreas, Kelly. Vou te chamar então para falar comigo, tá bom? Oi, Kelly. Olá, Tudo bem? tudo bem? E aí? Que dúvidas você tem? Então, a minha dúvida é com relação ao posicionamento da hora de dormir. Fala de novo. Posicionamento, o quê? Da gestante para dormir. Ah, entendi. E me fale mais sobre isso. Dúvida se tem alguma posição certa ou errada? Isso. É porque eu escuto muito que a posição correta é dormir em decúbito lateral esquerdo, né? Uhum, Em função da compressão da veia cava, que ocorre sobre o decúbito lateral direito ou barriga para cima. uhum, Mas eu gosto muito de dormir de barriga para cima. uhum. Entendi. Então, por mais que eu tenha que ficar tranquila com isso, tá difícil eu dormir, porque eu fico preocupada. E quando eu me acordo de barriga para cima, eu mexo a Cecília para que ela se mexa. Então, não tá sendo legal. E eu gostaria de uma explicação com relação a isso, para saber se o que eu faço é certo ou não, para eu ficar tranquila para dormir. Entendi. Até Legal. nós colocamos no grupo de Luanda, da Paula, que é sua aluna, e aí eu disse, Bria, hoje eu vou conseguir falar com ele e depois eu mando para você. Entendi. Bom,
Bom, doulandas, depois eu vou até falar com a Paula. Doulanda é a mulher que faz curso de doula, né? Ela está fazendo um curso de doula para virar doula, essa é a doulanda. Gestante é gestante. Eu Ai, sei que as doulas falam esse termo, doulanda, mas é um termo que não tem muito a ver, né? Porque a doulanda faz curso para ser doula e gestante é gestante. Senão eu ia ter que chamar a gestante de obstetranda. A obstetranda, né? E não tem muito sentido. sério. Mas, ah, então você é uma gestante, né? Não uma doulanda. No caso, dormir, né, na posição. Você sabe que existe a medicina baseada em evidências que classifica os trabalhos científicos em vários níveis, né? Então, quando a gente Uhum. tem um trabalho de evidência científica, por exemplo, a gente vai falar de um trabalho científico que foi feito em vários centros, com milhões de pessoas testadas, né, com uma metodologia muito bem aplicada, né, que é um trabalho randomizado, duplo cego, e tudo mais, para sair um resultado de evidência. Depois vem o nível de evidência, não randomizado, né? E assim por diante, a minha opinião é nível D de evidência, tá? E essa Tá, pergunta que você fez, por enquanto, ela só tem nível D de evidência, porque ela tem pequenos trabalhos científicos que falam de posição e que respaldam uma posição ou outra. Eu vou falar a minha opinião se faz sentido para você ou não. O que acontece é o seguinte, e, na gestação, a, 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 não só na gestação, em qualquer momento da vida de um ser vivo, tá? A gente fica mais confortável na oxigenação do nosso corpo. Por exemplo, eu estou sentado numa cadeira agora aqui, e daqui a pouco começa a apertar minha perna no lugar aqui, eu dou uma mudada aqui na posição, porque está faltando sangue naquela região, né? Assim como a pessoa está com o cotovelo apoiado na perna, daqui a pouco ela tira o cotovelo, começa a doer aquela região, porque começa a diminuir a oxigenação daquela região, né? A pessoa está deitada na cama, a mesma coisa, ela muda de posição, porque algum lugar ali acaba ficando apertado ali e diminuindo a oxigenação, né? Bom, o que acontece? Ah, na gestação é a mesma coisa. Então, se a gestante, ela, é, o áudio está ruim, falando que está ruim, mas espera um pouquinho, vou trocar pelo 4G aqui para ver se melhora. Não. Ó, voltou, vamos ver. É, Bom, vocês me dizem aí se dá para ouvir o que eu estou falando ou não, para eu saber se tem, senão eu não continuo falando. Não, travou porque, falaram que travou, porque eu mesmo tentei mudar a conexão aqui, não sei, estou numa cidade do interior que aqui às vezes não pega tão bem quanto pega ah, em outra cidade, então tem cidade que pega melhor, outra não pega, às vezes o Wi-Fi daqui, sei lá. Então tem várias coisas, o 4G daqui não está funcionando muito bem. Bom, A tua voz falha, não dá para entender o que tu disse. tá. Agora não, antes. Tá. O que ocorre é o seguinte, então, a gente tem posições que a gente se adequa conforme a nossa oxigenação naquele lugar. Então, se eu coloco o cotovelo na perna, eu tiro o cotovelo depois para oxigenar minha perna. Se eu deito numa posição e fica meio ruim aquela posição, eu mudo de posição e a gestante faz a mesma coisa, né? Então, existia uma teoria. Se a gente pegar os livros de obstetrícia antigos, lá da década de 70 e 80, isso que você falou estava escrito lá nesses livros, né? Só que também isso é opinião de obstetras, porque isso não foi testado, né? Então, qual que é a ideia? Bom, a gente tem, a nossa coluna está aqui bem no meio, né? Aí a gente tem a veia cava, que ela é mais para a direita, né? Eu não estou errando o lado, não, é que o Instagram é invertido, tá? A minha direita, essa aqui é a mão direita. É. Então, a veia cava, ela é mais para a direita, e aí o que acontece é que, teoricamente, se a pessoa deitasse para a direita, iria comprimir a veia cava, iria diminuir a circulação do útero. Tá, legal. Isso, ela pode acontecer sim, por exemplo, quando a gente está no meio de uma cesárea ou de alguma cirurgia, onde a pessoa está anestesiada, ela não está sentindo nada, e se a pessoa ficar meio torta para a direita, às vezes está comprimindo a veia cava, a gente muda a pessoa de posição, a gente percebe na hora que melhora. Só que essa pessoa está anestesiada, não está sentindo o que está acontecendo, né? Agora, a pessoa que está na sua casa, dormindo, se a posição está ruim, a pessoa muda de posição.
Por quê? Se uma pessoa comprimir a própria veia cava, não vai diminuir só a oxigenação para o útero, vai diminuir só a oxigenação para o cérebro da pessoa, para o corpo da pessoa. A pessoa não se sente bem comprimindo a veia cava. Então a pessoa não fica deitada em cima da veia cava de bobeira, sem saber, entendeu? Então, na minha opinião, a melhor posição para ficar deitada é a posição que a pessoa se sente melhor, porque nesta posição a pessoa oxigena melhor todos os seus tecidos, tá? E aí o que acontece dessa história do lado para deitar, tem uma coisa assim que é fato. O nosso estômago, ele é pro lado esquerdo, certo? Ele é embaixo do nosso coração. Quando a pessoa deita pro lado esquerdo, o estômago fica lá para baixo, quietinho. Quando a gente deita pro lado direito, o estômago tá por cima, e aí aumenta o refluxo, então aumenta a azia, tá? Então, uma das coisas que acontece muito para quem deita muito pro lado direito é ficar com muita azia. Mas a azia tem como resolver, né? Não é um problema tão grave quanto uma falta de oxigênio. Agora, Exato. eu não fico preocupado nem um pouco com posição de dormir versus falta de oxigênio. Ai, perfeito. Muito bom. Foi muito esclarecedor. Agora eu vou dormir Que bom. tranquila. Pode dormir tranquilo. Embora eu tivesse um pensamento muito próximo ao teu, quando a gente está gestante, a gente precisa ouvir de alguém a informação para ficar tranquilo. E foi muito bom isso. Que bom, Eu que posso bom. fazer mais uma pergunta? Passa. Eu queria saber com relação ao AS. Então, eu fiz a primeira Ao quê? morfológica. Relação ao AS. quê? Ah, A o uso uso do AS. Ah, Isso, eu fiz a primeira morfológica e como o cordão está inserido na parte lateral da placenta, isso foi o que a minha obstetra me explicou. O meu fluxo para a Cecília, ele está bem diminuído, no limite para o reduzido, digamos assim. Então, ela me orientou do AS. Eu uso 1,5 por dia. Isso vai até o final? Vai até quando? É realmente necessário? você está com quantas semanas de gestação? 24 e 5 dias. Tá, então eu vou falar do uso do AS genericamente, tá? Generalizadamente, porque eu não posso fazer uma conduta aqui por uma rede social, né? Ó, faça isso, faça aquilo, tome aquilo ou não, mas dá uma opinião geral. O uso do AS, o AS ele é um antiagregante plaquetário. Então, ele faz com que as plaquetinhas fiquem todas soltinhas e não fiquem se grudando uma com a outra para as pessoas que têm tendência para que isso aconteça, tá? Então, por exemplo, nas gestações onde a pessoa tem uma tendência à trombose, isso se chama trombofilia, tá? Então, de formar trombofilia, tendência a. Então, onde a pessoa tem trombofilia, ou seja, ela tem uma tendência a na região onde a placenta se insere, porque a placenta ela se insere verticalmente ao útero, né? A parede uterina. E quando ela começa a formar microtrombos ali, a gente tem como saber isso, ou porque ela teve um histórico anterior de uma gestação que deu algum problema, ou naquela gestação mesmo a gente pode descobrir isso. O AS ela tem a função de melhorar a função placentária por não deixar entupir a placenta, tá? Mas o AS ele não tem absolutamente nenhuma participação em relação à função do cordão umbilical, ou se o cordão ele é inserido... Tá ruim, meu celular tá caindo hoje. Ou se o cordão ele é inserido de uma forma ou de outra, então isso não muda nada em relação ao uso de AS, no meu ver, tá? Então, quando acontece alguma divergência de opiniões assim, eu sempre sugiro que peça a opinião de mais um médico para chegar a essa conclusão, até porque o AS é uma medicação que ela não é inerte, né? Então, quando ela precisa ser usada, ela é ótima, mas, porém, quando ela é usada sem precisar, está correndo um risco desnecessário, até mesmo de um aumento de sangramento na hora do parto. Certo. Pois é, elas até relacionaram isso também é o peso da Cecília. Ela é um bebê pequeno. Ela ficou Ela tem 19 de... Percentil? Não lembro. Percentil. Percentil 19. Percentil é o normal. Que ela é bem pequenininha. Mas eu sou bem pequenininha. Não, 19 não é pequenininha, não. 19 é o normal. Os percentis normais, eles vão do percentil 3 ao 97, tá? A pequenininha é abaixo do percentil 3 e a grandona é acima do percentil 97. Então, percentil 19 é o percentil totalmente normal. Por exemplo, você tem quanto de altura? 1,57. E você pesava quanto antes de engravidar? 48.
Então, você provavelmente é uma pessoa no percentil 8, 10, talvez, de cabeça que eu tô fazendo, tá? Então, você é uma Uhum. pessoa pequena normal. Você não é anã, concorda? Você é uma pequena Sim. normal. Então, ou seja, sua filha é pequena normal, não é um percentil 19, tá totalmente normal. Não tem nada de pequenininha, não. O pequenininha é o abaixo do percentil 13. Ah, perfeito. Ah, estou bem tranquila Entendeu? agora. Então tá bom. Boa sorte para você. Obrigado por ter participado. Obrigada. Um beijo. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Bom, deixa eu ver então aqui na caixinha de perguntas se deu certo aquela pergunta que eu até pedi para ela colocar aqui. A Camila Costa está perguntando assim, ó, diabetes gestacional controlada, iniciou contrações. Precisa ir correndo para a maternidade? Não precisa. Na verdade, os pródromos, né? Tem pessoas que levam 1, 2, 3 dias para embalar e entrar em trabalho de parto mesmo. Aí a fase latente, o ideal é ainda ficar em casa, né? Via de regra, o ideal é ir na fase ativa para a maternidade, qualquer caso, né? A não ser que sejam casos muito específicos, o obstetra vai falar para aquela pessoa especificamente, olha, no seu caso específico, precisa ir mais cedo para a maternidade, por exemplo, uma pessoa que tem a placenta prévia, centro total, a pessoa que fez múltiplas cirurgias uterinas, né? Mas, tirando casos de muita exceção, em geral, a fase ativa é o melhor momento de ir para o hospital. Vamos lá. Ah, a Dani Valadão falou que chamou na caixinha. Vamos ver se está aqui, porque eu quero responder. Pergunta dela. Cadê? Não, não tá aqui não, Dani. Enquanto isso, eu vou responder outra. Lucia Oliveira. É normal a vagina vulva ficar mais inchadinha no final da gravidez? Sim, totalmente normal, pelo peso do útero ali na parte da frente da vagina. Então fica um pouquinho mais inchada, tem as veias mesmo ficam um pouquinho mais dilatadas. Algumas pessoas ficam até com um pouco de varizes nessa região, mas depois que o neném nasce, volta tudo para dentro, volta tudo e some tudo isso. Normalmente some, não precisa ficar preocupado. Juliana Acesso. Você fez a pergunta lá no nosso grupo do Face, né? Para quem não sabe, a gente tem um grupo no Face que ele parte através do planejandoparto.com.br, é nesse aí, né, Ju? E lá dentro eu respondo mais dúvidas de gestantes. Quem quiser entrar lá, entra através do planejandoparto.com.br. Você vai encontrar esse caminho. Você perguntou sobre anemia lá e seria indicação de cesárea. No caso, a cesárea seria mais arriscado por conta de perder mais sangue, certo? Claro, certo, porque a anemia, o que que é uma anemia? Anemia é a pessoa que tem pouco sangue. Aí ela faz uma cirurgia que perde o dobro de sangue do que se fosse um parto normal, piora a anemia. É bem essa lógica mesmo, tá? Bom, Dani Valadão, eu queria responder sua pergunta, mas você está aqui que eu quero responder essa pergunta aí, que é uma pergunta que serve para tantas mulheres, vai servir para você, eu tô te adicionando aí. E serve para muita gente também essa dúvida que você teve. Vamos torcer para dar certo a conexão aqui. Oi, Dani, está aparecendo o seu pé e a televisão. Pode inverter a câmera. Aí, tá, agora Oi, tá. Tudo, e você? é, tudo certinho. Então, eu fiz minha ultra ontem, e eu tô com 39 semanas e 2 dias. E ele não tá encaixado, mas tá tudo bem com ele. E minha dúvida é justamente essa: se eu consigo esperar mais um tempo ou se eu recorro à cesárea, né? Diante da pandemia, enfim, a gente bate aquela bomba de emoções e a gente fica meio que preocupada. E eu queria saber se eu espero mais um pouquinho, se eu faria cesárea logo. Ele Tá, não tá posso fazer, encaixado, ele é pequenininho, tá com 3 quilos e 150. Pequenininho não, né? posso te fazer umas perguntas? É, Pode, a sim. é a sua primeira gestação? Primeira gestação. Sim. E tá indo tudo bem na gravidez até agora? Tudo normal? Tudo bem, tudo Não tem nada normal, só nacional, não tem pular. pressão alta? É? Nada. Tudo normal. Nada de pressão alta, nada de diabetes, nada. O que você quis dizer com o bebê não está encaixado? Me explique essa frase, porque tem gente que confunde essa frase. Ele estaria, no caso, ele tá de cabeça para baixo, mas Uhum. ele não tá encaixado para que eu tenha um parto normal.
Entendi. E quem que falou isso pra Mas tem você? parte que foi a médica que fez a ultrassonografia ontem. Tá, na hora que ela Não, fez a ultrassom, ela olhou isso pelo aparelho de ultrassom mesmo ou ela pôs a mão na sua barriga e pegou na cabeça do bebê? não, ela fez pela ultrassom, pelo Tá, então aparelho. eu já começo te dizendo que isso não dá para saber pelo ultrassom, tá? O fato de um bebê estar encaixado ou não, não dá para ver pelo ultrassom, tem que ver com a mão, tem que palpar a cabeça do bebê e sentir se ela está encaixada, até porque para saber se está encaixado ou não, a gente tem que pegar na cabeça do bebê e tentar desencaixar. Se não desencaixar, é porque está encaixado. Então o ultrassom não tem nada a ver para falar disso, mas eu já vi muito ultrassonografista falar isso que te falaram. Elas falam, muitas falam isso para desencorajar a pessoa de ter parto normal, tá? Então, não tem como saber. Segundo motivo, mesmo que não esteja encaixado, isso não é um fator que importa, porque tem bebê que encaixa só na hora do parto. Por exemplo, a pessoa passa o trabalho de parto todo para dilatar tudo, para romper a bolsa, para depois o bebê encaixar. Então, o fato de estar encaixado ou não, não muda absolutamente nada em relação a isso, tá? Terceiro, sobre o bebê pequena, né? 3,1 kg, você falou? Isso. E aí eu entendi que você falou que é grande, é isso? Não, na verdade, eu acho que tá num tamanho bom, 3,100. Isso, é o mesmo da outra pessoa que entrou antes de você que falou tamanho P, né? É uma bebê tamanho P, o 3,1 kg, ou seja, tá tranquilo, o P é normal, né? É o pequeno normal, não é o pequeno alterado, né? Então, é uma bebê que pequena, bem tranquilo. As bebês grandes, a gente considera quando não tem diabetes gestacional acima de 5 quilos e quando tem diabetes acima de 4,5, né? Então, 3,1 kg é a bebê tamanho P, né? Então, ela é pequena, ou seja, está na posição certa, está tudo certo, sua gravidez foi boa. Eu não consigo nem imaginar por onde que passa a ideia da possibilidade de ser boa fazer uma cesárea. Eu vou te explicar por quê. Eu não sei se você viu os números de morte materna no Brasil em relação à Covid-19, né? O Brasil teve 124 mortes de mulheres que tiveram parto aqui no Brasil, tá? Sendo que o Brasil não está nem perto dos Estados Unidos, que é o primeiro colocado em número de mortes de Covid, certo? Só que nos Estados Unidos teve 9 mortes, aqui teve 124 mortes de mulheres grávidas, tá? E esses números não estão bem estabelecidos ainda, então é uma opinião minha, tá? Só que a imensa maioria dessas 124 foi por cesárea. Foi por quê? Se a gente tendo duas coisas que podem acontecer num cenário como esse. Primeiro, a pessoa não ter Covid, vai para o hospital achando que vai salvar a pele fazendo uma cesárea, e a cesárea é um fator de comorbidade para danificar o corpo da mulher e aumentar a chance dela pegar Covid. Esse é um caso. E o outro caso é a pessoa que já está com Covid e é feita uma cesárea e a cesárea termina de derrubar a imunidade e a recuperação dessa pessoa e a cesárea aumenta muito o índice de mortes para a Covid-19. Então, se o tema, senhor, está baseado em Covid-19, fuja da cesárea como o diabo foge da cruz, se é que você me entende. Porque a cesárea aumenta muito a chance de pegar Covid e de morrer de Covid. Então, não teria sentido pensar na cesárea por causa disso, né? E outra, né? Esqueça o Covid, vamos pensar antes do Covid. O parto normal também era melhor que a cesárea, porque a cesárea tem vários outros problemas, né? Como, por exemplo, é o dobro de perda de sangue de um parto normal, né? Tem a recuperação cirúrgica depois, a pessoa não passa pelos processos hormonais de amadurecimento do pulmão do bebê, de amadurecimento dos hormônios femininos que vão desencadear a liberação da prolactina, que vai desencadear a amamentação depois. Então, a mulher que tem um parto normal demora 2 a 3 dias para o colostro se transformar em leite, que esse é o natural da espécie humana, tá? A mulher que faz cesárea, ela demora de 5 a 6 dias para o colostro transformar em leite, porque não passou pelo processo hormonal, aí não consegue amamentar. Em torno de 70% das mulheres que fazem cesárea marcada não conseguem amamentar, mas não é porque não querem, é porque não conseguem mesmo, pela dor, pela dificuldade de recuperação, ou porque o bebê passa fome, aí a pessoa não quer ver o filho com fome, lógico, e acaba tendo que dar outro tipo de leite, né? Então, não tenha dúvidas que o parto normal, ele acaba sendo muito melhor. Você assistiu ontem uma live que eu fiz com a Helena? Você assistiu a minha live de ontem ou não? Se Não. você tiver um tempinho, depois entra e assiste, porque eu perguntei para ela. A Helena é uma menina que ela tem 15 anos e ela estuda parto já faz 6 anos na vida dela. Ela sabe muito de parto, é uma menina prodígio, tá? E aí eu fiz essa pergunta para ela. Por que é melhor parto normal cesárea? Veja a explicação dela lá, tá na live de ontem. É só entrar aqui no feed do Instagram depois, você vai ver a live de ontem. E ela explica por que é melhor parto normal do que cesárea, porque eu gostei muito do jeito que ela explicou e da explicação dela. Eu acho que vai valer para você e vale para muitas outras
pessoas que estão em dúvida, né? Essa pergunta que você me fez, como eu vejo isso todo dia, entendo muito desse assunto de parto e tudo mais, é a mesma coisa que eu chegasse para você, que você trabalha em que área? Ou você conhece mais que área, assim? Eu sou arquiteta. Arquiteta, então tá bom. Então vamos supor que eu chegasse para você e falasse assim, seguinte, Daniela, eu estou em dúvida aqui, eu quero construir uma casa, e eu estou em dúvida se eu vou fazer a minha casa com parede de palha, com teto de vidro e no meio de um lugar que eu sei que a maré sobe 3 vezes por ano e invade a casa, ou eu estou na dúvida se eu faço num lugar com alicerce muito bom, de concreto, que eu faço uma terraplanagem antes, que eu suba primeiro as paredes para depois fazer o telhado, da melhor forma possível, da forma mais segura possível. Você, como arquiteta, vai pensar na sua cabeça assim, nossa, mas por que ele está perguntando isso para mim? Óbvio que é melhor a outra, né? A segunda opção. Vai fazer uma casa de palha onde sobe a maré, né? E é mais ou menos o que passa para mim, que eu quero devolver para você dessa forma, entendeu? Através dessa analogia, em relação a pensar entre um parto normal e uma cesárea marcada. A cesárea marcada, ela acaba sendo muito mais deletéria ao corpo da mulher. Então, por isso que ela tem que ser o último recurso, de todos, né? E não pensar, acho que eu já vou fazer uma cesárea mesmo por causa do coronavírus. Mas como assim você vai de encontro ao coronavírus? Entendeu? Não tem muito sentido isso, né? Entendeu? Entendi. Tá bom, muito Espero ter obrigada, viu, te pelo... ajudado. Espero que você fique firme aí na espera do parto normal, que as pessoas que te apoiam continuem te apoiando nisso, seja pessoas da família ou da equipe que vai te atender, porque isso tudo conta muito. É muito difícil a mulher brigar com o sistema inteiro para conseguir ter parto normal. Quando tem mais apoio, acaba sendo melhor. E a Então, maior que eu encontrei foi essa. Eu tenho parto normal e, infelizmente, eu moro em Salvador e a gente não consegue facilidade aqui para você fazer parto normal. Se você quiser fazer um parto normal, hoje é em torno de R$ 8.000 para você fazer o normal. Então, realmente foi uma dificuldade muito grande. Eu vou fazer com plantonista. Minha sim. médica só faz. Mas olha só, entre plantonista e médico de convênio, não tenha dúvida que o plantonista do SUS é muito melhor, ou o plantonista do convênio. Sabe por quê que é melhor? Porque o plantonista está de plantão. E o médico do convênio não está de plantão, ele está na casa dele. É essa pequena diferença que faz a total diferença. Porque o que está de plantão está lá 24 horas por dia para esperar o que for, se for melhor normal, se for melhor cesárea. E a pessoa que não está de plantão, ela está na casa dela, então ela prefere fazer algo que é mais rápido para ela voltar para a casa dela. Por isso que os médicos que não estão de plantão preferem cesárea, a imensa maioria, né? Então, essa sua fala, aqui em Salvador, a gente pode replicar ela para todas as cidades do Brasil. Aqui em Rondônia, aqui no Acre, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em qualquer lugar que a pessoa falar, vai ser a mesma coisa, porque isso é igual em todo o Brasil. Então, vai firme, não se sinta desamparada, que achando, na minha cidade só que não tem isso. Nenhuma cidade tem, é difícil parir, mas pelo SUS a gente sabe que tem aí 70% mais ou menos de partos normais, dependendo da cidade, tá? Então, tem um caminho legal. E isso aumenta se você chega dizendo que quer parto normal. Saiba disso, tá? Se você chega no sistema de plantão, seja do convênio ou seja do SUS, dizendo, olha, eu quero parto normal, eu entendi sobre isso, eu sei os riscos, benefícios, gostaria do parto normal, isso aumenta mais ainda a chance de ter parto normal. Beleza. Tá bom, muito obrigada, viu? Então, vou Fique te pedir um aliviada. favor, que você volte aqui depois me contar como é que foi. Conto sim. Volto. Semana que vem, eu acho. Ou na live, se você estiver bem para falar na live, ou volta no direct aqui pelo Instagram. Eu tenho hoje uma equipe, né? Para quem tem mandado directs para mim, tá percebendo que agora eu fiquei um tempo meio que encalhado com os directs, agora nós estamos respondendo muito, que agora eu tô com uma equipe de mais 4 pessoas me ajudando a responder, então a gente está deslanchando. Então, quando for a questão de me contar como foi o parto, pode mandar no direct, que com certeza vai chegar até mim. Conto sim. Obrigada, tá? Tchau, Obrigado a tchau. você. Boa noite. Boa noite. Boa hora para você. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Gente, ó, aproveitando essa deixa, vamos só explicar alguns caminhos para quem está me ouvindo agora aqui e que quer chegar até mim, ter mais informações, tirar dúvidas, por aí vai. Se você é gestante, tá? Gestantes que estão aqui, o caminho, tanto aqui nas lives, né? Mas eu não consigo responder todo mundo, é o caminho que eu criei no site planejandoparto.com.br, tá? Esse é o caminho, porque lá eu respondo todas as gestantes, tem uma equipe me ajudando também, então esse é o caminho. Se você é doula,
e fala, putz, eu quero saber mais de obstetrícia e quero entender melhor a obstetrícia para ajudar nas gestantes, para me sentir mais segura como doula. A semana passada eu fiz a semana das doulas comigo e a gente abriu a turma essa semana que está aberta, que é a turma 3 do PPP Doulas, que está aberta ainda, tá? Falta pouquinhas vagas para completar, mas ainda estão abertas, né? Dá para você acessar através aqui do Instagram. Tudo isso que eu estou falando, se você entrar no Instagram aqui, você vai achar ali no Linktree, você vai achar. E se você é médico ou médico obstetra, médico ou médica pediatra, médico ou médica anestesista, o caminho é outro, é o projetoobstare.com.br, que lá a gente reúne os profissionais médicos para conversar sobre parto de uma forma mais específica, mais técnica, e que a gente vai ter em outubro em São Paulo a nova turma do Projeto Obstare. Então, tem vários caminhos aí para vocês chegarem até mim, tá? Todos eles são super bem acessíveis e eu estou aqui para isso, justamente. Vamos ver quem mais que vai me perguntar aqui. A Monique. Monique, que é minha amiga, inclusive, que é fisioterapeuta do Ceará. Ela que mandou a pergunta, por que trabalhar em equipe? Essa pergunta é bem boa e é capciosa, né? Eu sei que ela apertou de propósito para justamente eu colocar aqui a resposta, porque eu penso parecido com ela e com todo mundo. Porque não tem como uma pessoa só dar conta de trabalho de parto, de ficar 24 horas por dia disponível, de ficar atendendo tanto, né? Então, o que acontece é que quando a gente está disponível para atender um parto, né, e tem várias coisas a serem cuidadas no parto, né, tem a mulher a ser cuidada caso precise de alguma coisa, tem o bebê a ser cuidado, tem a dor da mulher, né, então aí a gente vai formando a equipe, né, a enfermeira obstetra, a enfermeira neonatal, a doula, que são as pessoas que cuidam dessas três partes, daí tem os médicos que cuidam dessas partes também quando dá errado, quando dá algum problema, o médico obstetra, o médico pediatra, o médico anestesista, e aí a Monique que perguntou, ela é uma fisioterapeuta, né, e aí a fisioterapeuta, onde é que entra nessa história? Tanto na preparação do pré-natal, quanto em partos distóxicos, né? Tem uma participação muito interessante da fisioterapeuta também. Então, porque os partos, eles vão de A a Z em termos do que pode acontecer num parto. Então, tem várias pessoas que podem ter várias funções e principalmente estar disponíveis 24 horas por dia para ajudar essa mulher no parto. Então, não tem como ser uma pessoa só. Aquela pessoa que fala assim, o meu médico, fulano de tal, ele cuida de tudo sozinho, essa pessoa terá 99% de chance de ter uma cesárea. Tá? Eu, por exemplo, a minha média de parto normal dos últimos 5 anos é de 90%, só que ela não é minha, porque ela é da equipe, é das pessoas que trabalham comigo. Então, não teria como eu sozinho ter esses números, né? Então, eu chego nesses números porque eu trabalho em equipe. Se eu trabalhasse sozinho, com certeza esses números seriam muito mais baixos. Bom, quem mais está aqui pedindo para entrar comigo? Eide Alvarenga, que eu vi que você foi uma das primeiras que mandou aqui. Vou te chamar, tá? Eide, se possível, se estiver com fone, ouvido ajuda melhor, tá? Ajuda e também perto do Wi-Fi, para ficar melhor a conexão. Gabi Barros, já vou te chamar. Eide. Oi, doutor, tudo bem? Tudo você? Tudo jóia. Eu tô de 34 semanas e eu tava fazendo pré-natal com o médico. E antes de engravidar, eu fui diagnosticada com NIC1, né? Aí eu fiz o tratamento, o pré-natal todo certinho. E agora, assim, mais próximo do parto, ele falou que eu não posso ter parto normal, né? Nem já tá cefálico, tudo direitinho, por causa do NIC1. Ele falou assim, que se eu entrar em trabalho de parto, vai dilacerar meu útero, meu colo do útero, né? Então, assim, por tudo que eu venho acompanhando sobre parto normal nesse período de gravidez, eu acredito que ele está totalmente errado. Mas eu gostaria de ter uma outra opinião. Nossa, você jura que ele falou isso, Eide? Falou. Porque eu fico completamente... Porque, assim, quando um médico vem com uma justificativa quase ali, que dá para encaixar, que até faz algum sentido, a gente até pensa assim, não, pode ser que ele tenha visto alguma outra coisa, e eu tento sempre ir pelo lado bom das pessoas e imaginar que a pessoa está sendo uma pessoa de bom caráter, fazendo a coisa correta, né? Então eu fico tentando achar algum caminho para a lógica daquilo que a pessoa falou. Agora, neste caso, o NIC1, posso explicar para as pessoas saberem o que é o NIC1? Sim, sim. NIC1 é uma lesão extremamente comum, que muitas mulheres têm,
que é uma lesãozinha, microlesãozinha causada pelo contato com HPV, tá? 60% das mulheres que pegam o NIC1 cura sozinho, não precisa fazer nada, porque ele cura sozinho, tá? E 40% das mulheres precisa fazer um tipo de cauterização para não virar NIC2, para não virar NIC3, porque a quarta fase dessa evolução já é uma lesão cancerígena, né? Então, mas isso Uhum. demora anos, tá? Até nisso. Se um médico E falou isso, que NIC1, que é um negócio minúsculo, que não muda nada o tecido uterino, que não muda nada, absolutamente nada. Isso eu vou falar de boca cheia, tá? Se o médico ele usou apenas essa expressão, NIC1 precisa ser cesárea, de duas uma. Ou esse médico nunca estudou obstetrícia, ou não leu obstetrícia, não sabe nada de obstetrícia, ou uhum. ele sabe disso e ele está querendo te levar para cesárea por um motivo que é lamentável. Eu fico até um pouco alterado por falar isso, porque eu fico com muita raiva de quando um cara fala uma coisa dessa, porque uma E a coisa é. gestação toda tranquila, e ele agora assim, ele me falou no início do pré-natal, só que eu dei uma de boba, fingi que né, para poder estudar mais, conhecer mais, e agora no final ele falou isso comigo, falou assim, a gente ainda tem que marcar a sua cesárea no máximo 38 semanas, para você não entrar em trabalho de parto. Então você faz o seguinte: se você for passar com ele ainda, espero que você Não, já consiga não ir troquei, para. já troquei de médico. Então eu ia falar para você falar para ele, isso serve para as outras mulheres, falar assim: ah, tá bom, o problema é meu NIC1 ou você que não tem disponibilidade de esperar? O problema é o NIC1 ou você não tem ciência para parto normal? O problema é NIC1 ou você não tem equipe para parto normal? O problema é NIC1 ou você tem alguma barreira no hospital que te impeça em trabalhar com parto normal, tá? Porque o que Uhum. acontece, nesse caso que você comentou agora, isso acontece no Brasil inteiro, é um médico jogar nas costas da mulher um diagnóstico inexistente, cesárea, para dizer que aquilo tem que ser cesárea, e aí ele acha que a mulher hoje em dia é totalmente leiga, que não vai procurar e que não sabe, falar, eu vou É. falar um tipo de cesárea, ela vai cair nessa. Imagine quantas que devem cair nessa, acreditando que é verdade, que NIC1 tem que ser cesárea. Uhum. Eu fico possesso mesmo com uma coisa dessa, porque realmente é uma coisa absurda, completamente Com certeza. um médico falar uma coisa dessa para uma gestante. Não, então tá bom. Obrigada, viu? Obrigada por esclarecer. E espero que você consiga o melhor caminho possível. Né? Quando eu falo melhor caminho possível, eu não quero Uhum. dizer que a pessoa não tem cesárea, porque pode ser que a É. pessoa tenha, mas porque precisou, mas por um motivo real. Uhum. Né? Sim. Eu ficaria muito mais frustrada se eu não conseguisse o parto normal pela informação dele e depois eu realmente descobrisse que eu poderia ter e não tive por essa informação super errada, né? Você de qual cidade? Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Minas Gerais. Tá bom, É, mas obrigado o por ter médico é participado. de Matozinhos. Não, não importa de onde é o médico. Nem mais nem. Tá bom, obrigado por você Obrigada. para você. E me conta depois como é que foi. Tá bom, pode deixar. Tchau, tchau. Tchau. Ai, ai, ai. Tem perguntas que me deixam realmente fora do sério. Óbvio, né? Não por ela. Eu fico com raiva por alguém ter falado isso para ela. Pelo amor de Deus, né? Como é que pode uma pessoa ter coragem de falar isso para uma gestante? Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a outra e querer convencer a pessoa. Ai, meu Deus do céu. Até uma pessoa falar preguiça, dá até preguiça mesmo de conversar com um médico, de falar sobre um médico que fala algo desse tipo, né? Gabi, Gabriela Barros, vou te chamar. Estou te adicionando. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta sobre hipertensão gestacional. Eu Diga. tô agora com 32 semanas de gestação e no início da minha gestação eu tive uma alteração na pressão. Minha pressão com 13 semanas de gestação foi para 16/9. E aí, numa segunda consulta de pré-natal, novamente, a minha pressão deu alterada 14/9.
Só que aí a gente começou a monitorar essa pressão em casa, fazendo exame de mapa, tudinho, aferindo manhã, tarde e noite, e eu não tinha nenhuma alteração na minha pressão. A alteração na pressão, ela só aconteceu nos 2 momentos da consulta. E aí a minha médica, ela já receitou o metildopa para mim. Eu comecei a tomar o metildopa com 13 semanas de gestação. E assim, 3 vezes ao dia, né? 8 em 8 horas, que era um metildopa de 250. Eu tomava de 8 em 8 horas. E aí eu comecei a passar mal, minha pressão caía demais. E aí a gente... Pode falar. Pergunta. Eu já conheço essa sua história. Você falou dessa história comigo em algum lugar? Já? Não, Essa história tá igualzinha uma que eu ouvi há 2 dias atrás. Você tem alguma não. doula que faz curso comigo? Eu não sei se ela faz curso com você, mas eu tenho uma doula, sim. Como ela chama? O nome dela é Maísa Toledo Dias. Não, então não foi. Nossa, mas a sua história é idêntica a uma história que eu vi há 2 dias atrás, que acho que foi uma doula que me trouxe no curso nosso de doulas. Mas continue. Então, primeiro trimestre, pressão alta, te deram medicação, e o segundo trimestre ficou caindo muita pressão. E aí? Isso, a pressão caindo muito, e aí eu falei pra ela que eu tava me sentindo muito mal, eu tava tendo vômito, passando mal mesmo, assim, sabe? E a pressão sempre baixa. E aí eu falei pra ela e ela falou, ó, então vamos reduzir um pouco essa medicação, você não vai tomar mais de 8 em 8 horas, você vai passar a tomar de 12 em 12 horas. E ainda assim a minha pressão continuava baixa. E aí a gente acabou reduzindo para uma dose que nem é dose, na verdade, de metildopa. A gente estava tomando um comprimido só por dia, de 250 miligramas. Fiz minhas 2 ultrassons com o Doppler. O primeiro Doppler deu que as minhas artérias uterinas estavam com restrição, alguma coisa assim. E no segundo Doppler, deu novamente o risco alto para pré-eclâmpsia. E aí foi quando eu fiquei mais preocupada. E qual que é a sua dúvida? A minha dúvida é a seguinte: até então eu continuo com a minha pressão ok e fazendo o uso dessa medicação uma vez por dia. E aí, assistindo uma live sua aqui, eu vi que às vezes tem uma indicação de medicamento que talvez não tenha sido ideal. E aí, como assim? Minha dúvida é a seguinte: eu não tenho nenhuma alteração de pressão em casa. Sempre que eu vou ao hospital é quando acontece isso. Mas assim, não aconteceu mais. Eu fiz todos os exames, não tive mais nenhuma alteração. Minha pressão não passou de 13 por 8. Eu já entendi sua dúvida. Então, a dúvida é a seguinte. A resposta para a sua dúvida é a seguinte. O diagnóstico de hipertensão gestacional, ele é feito, em geral, da metade da gravidez para frente, nunca da metade para trás, tá? Só que ele é muito mais comum acima de 28 semanas, tá? Então, o diagnóstico com 13 semanas, eu já penso, será que é mesmo? Porque 13 semanas não tem como ter hipertensão gestacional, tá? Segundo lugar, para fazer o diagnóstico, bater o martelo e falar hipertensão gestacional, precisa realmente ter 2 medidas alteradas, só que em ambientes onde não tem estresse. Então, não adianta ser durante uma consulta, no hospital. Então, tem que ser num mapa de pressão feito fora, feito em casa, relaxado, tranquilo. Você vai lá, mede a pressão, ou num lugar que você esteja tranquila. Aí, se você tem 2 medidas alteradas, aí sim, isso é hipertensão gestacional, tá? Aí, a terceira questão existe uma faixa de hipertensão que a gente sabe que a pessoa está hipertensa, ou seja, levanta um alerta para a gente de que a gente tem que ter um cuidado a mais, só que não se medica nessa faixa. Aí a gente passa a medicar só realmente quando passa de um outro patamar. Por quê? Porque quando a hipertensão gestacional, que eu acho que não é só o caso, tá? Só para adiantar, porque 13 semanas não é hipertensão gestacional. Mas quando é hipertensão gestacional, o que acontece é que a pressão da mãe está subindo para fazer bem para o bebê. Porque para perfundir melhor a placenta, quando a placenta está diminuindo sua função. Então, quando a gente dá medicação para a pressão da mãe, a gente sabe que necessariamente a gente está diminuindo passagem de água, de comida e de oxigênio para o bebê. Porque a gente está tentando lidar com um cobertor curto, que se eu cobrir a cabeça, eu descubro o pé, se eu cobrir o pé, eu descubro a cabeça, quando tem pressão alta. Tá?
Então, por isso que tem que ter muito critério o médico obstetra para entrar com medicação de hipertensão na gravidez, tá? Quarta questão, a medicação, a medicação para funcionar e dar certo, né? Toda medicação tem uma quantidade de dose, de horas para tomar e por aí vai, né? O metidopa, para ser uma medicação eficiente, ele tem que ser tomado no mínimo a cada 12 horas, né? Se for tomado uma vez por dia só, acontece assim, fica 12 horas sem efeito. 12 horas por efeito, 12 horas sem efeito. Tem medicação que vale 24 horas, tem medicação que não vale. O metidopa só vale 12 horas, né? Então, quando a gente toma a medicação de forma errada, o fora do laboratório aquela medicação, né? Aí o que acontece é que a gente não está fazendo nada. A gente está fazendo algo que não existe, né? Inventando algo da nossa cabeça. No caso, o médico te passou isso, estou falando você, né? Então, uma medicação que ela tem uma meia-vida de 12 horas, ou seja, dura 12 horas, ela só funciona de verdade se ela for usada de 12 em 12 horas. Senão não resolve, né? Então, e a dose mínima para dar certo de metildopa é que a pessoa tome 750 miligramas por dia. Então, quem toma menos que isso e não toma nada é a mesma coisa, né? Então, bom, essas 4 coisas que eu falei, elas vão servir, talvez, não para você tomar conclusões disso e fazer coisas que eu não estou te passando. Tá? A minha opinião é que se alguém te passou essas condutas que você me contou, precisa da opinião de outra pessoa, porque essas condutas estão muito estranhas, entendeu? Então precisa alguma outra pessoa que vai te dar uma conduta mais direcionada. Tá certo. Aí eu já tava, assim, assistindo as suas lives, eu já tinha basicamente formado essa opinião na minha cabeça. Mas agora confirmou. Mas, obviamente, eu não tomei nenhuma decisão por conta própria, eu tô seguindo. Não que, como eu falei, não, em casa nunca tive essa pressão alterada. Aconteceu 2 vezes. E aí eu fiquei meio preocupada, eu fiquei na dúvida se essa questão da pré-eclâmpsia que deu no Doppler, se tem alguma influência da hipertensão, a pressão alta, se tem alguma influência na pré-eclâmpsia. Então, isso que deu no seu ultrassom está mostrando que pode ser que você seja uma pessoa que tenha mais chance, sim, a ter. É aquela questão que eu falei, o obstetra tem que ficar mais de olho em você. O que é mais de olho? Pedir mais medidas de pressão, solicitar repetição do Doppler depois, ou seja, ficar mais em cima para excluir ou confirmar o diagnóstico, né? Mas não significa que porque deu essa chance de ter, que você vai ter. Só quer dizer que você tem uma chance a mais de ter, né? A hipertensão gestacional. Entendeu? Entendi. Que bom, obrigada, porque eu quero muito ter um parto normal e eu tava com medo que essas coisas me atrapalhassem, mas então, tranquilo. mas aí vamos pensar então no cenário mais ácido, tá? Que é o cenário, vamos pegar que você tivesse realmente com pressão alta e que confirmou, ó, você tem pressão alta, ainda assim o parto normal continua sendo melhor, tá? E não é a cesárea não é indicada para pressão alta, pelo contrário, toda cirurgia é contraindicada para quem tem pressão alta, né? Então, na verdade, quem tem pressão alta, o que muda é que diminui a chance de ter parto natural e aumenta a chance de ter um parto indivíduo. Mas nunca a pessoa tem que fazer cesárea. Entendi. Que bom. Certo? Certo. Boa sorte. Espero que Obrigada. Volta para me contar, por favor. Tá bem. Tá pertinho já, eu volto. Obrigada. Então, tá bom. Boa sorte. Tchau. Boa aula. Tchau. Obrigada, tchau. Bom, eu estava vendo enquanto isso, passei de relance aqui algum comentário de alguém aqui, acho que foi da Yara. A Yara, que eu vi você comentando. Bom, o comentário é o seguinte, que alguém falou assim, como é que se usa o Cytotec para indução? Daí acho que a Yara falou, não, o Cytotec é para aborto. Aí eu vou explicar uma coisa que eu gosto de explicar sobre esse assunto, tá? O Cytotec é marca, tá? Existem outras marcas, existe o Misoprostol ou Prostocos, né? São marcas de prostaglandina, não importa qual é a marca, importa qual a função do negócio, tá? Então, tanto o Cytotec, Misoprostol, Prostoc, não importa a marca, tá? Qualquer um deles, ele serve para produzir contrações uterinas para expulsar o que está dentro do útero. Se for colocado no começo da gravidez, isso se chama aborto. Se for colocado no final da gravidez, isso se chama parto. Então, a pessoa que perguntou de indução com Cytotec está certo. É uma medicação que se usa para indução, só que se ela for usada no começo da gravidez, ela é para aborto, no final da gravidez, ela é para indução de parto. Bom, mais perguntas da caixinha de perguntas?
Yuri. É Yuri mesmo? Deixa eu ver se é esse nome. Epa, peraí, que eu errei o lugar aqui. Gostei dessa pergunta. Não, Yuri não, desculpa. Yuki Agari. Yuki, em 1989 já existia indução? Minha mãe disse que não foi oferecido. Yuki, com certeza sim, já existia, né? A indução ela tem em torno de 50 anos, né? Tem alguns métodos que foram aprimorados recentemente, mas sim, já existia indução. Só que se eu te contar que até hoje em dia, no ano 2020, para um monte de mulheres não é oferecida. E para um monte de mulheres não se conta que existe indução, porque é mais fácil para o médico fazer cesárea. Então fica aí respondido sua pergunta. Pode ter sido o mesmo motivo para não ter contado para sua mãe em 1989. Quer dizer que hoje eu tô meio nervoso, né? Tô brincando, mas é que eu fico nervoso com coisas que acontecem e que de tanta gente que acaba sendo enganada. Juliette Silvério está perguntando: 37 semanas, cesárea prévia de 3 anos, rumo ao parto normal. Tâmaras ajudam? As tâmaras, elas ajudam um pouco a melhorar receptores de ocitocina, então elas podem diminuir um pouco o tempo do trabalho de parto. E elas também podem diminuir um pouquinho o tempo da gestação, ou seja, ajudar a amadurecer o bebê um pouquinho mais rápido. Então, eu acho que mal não faz, e elas têm sim uma comprovação de que são boas. Então, mas não dependa das tâmaras, tá? Você depende de você, do seu corpo, da sua natureza, da sua fisiologia para parir. Tâmaras são só uma pequena bengala aí que a gente acaba usando, mas que não são necessárias, que todo mundo tem que, se não comer tâmaras, não vai parir, tá? Ó, a Flá Feltrin está perguntando: fazer ou não exame do cotonete? O bebê é testado quando nasce? Quais os cuidados? E tem uma outra pergunta que é parecida, por isso que eu vou colocar aqui junto, que é: toda gravidez precisa fazer o exame de Streptococcus? E a resposta é sim, para esse caso, né? Exame do cotonete, exame do Streptococcus, tudo a mesma coisa. A resposta é depende de onde você mora e de qual lugar você vai ter o bebê. Por quê? Os lugares que estão mais atrasados, porque esse tipo de exame passou por 4 fases de protocolos, tá? Então, os lugares que estão mais atrasados eu diria que seguem protocolos até a década de 90, e tem vários lugares que ainda fazem isso, tá? Eles não pedem esse exame porque nem existia esse exame ainda, tá? Beleza. Aí, os lugares que seguem os protocolos mais ou menos da época de 2002 até 2010, esse exame era colhido para 100% das gestantes, e aí a gente separava um grupo de 20% de grávidas que dava positivo, e essas mulheres todas tomavam antibiótico durante o parto para prevenir o streptococcus. Beleza. Se você mora num lugar que segue as condutas mais ou menos do ano 2010 a 2018, tá? Aí o que era feito? Colhe o streptococcus só de um grupo controle, um grupo de risco dentro das mulheres, que são mulheres que tiveram bebê, aliás, não é que se colhe o exame desse grupo controle. Existe um grupo controle onde a gente usa antibiótico em trabalho de parto preventivo de streptococcus, que são 4 situações, tá? Bebês prematuros, bolsa rota prolongada, mãe que já teve bebê anterior com streptococcus positivos ou infecção de urina por streptococcus. Legal? E aí, se você vai ter parto num lugar que segue a protocolos dos anos 2018 para frente, que é raríssimo, tá? Quase nenhum lugar já segue esses protocolos, porque as coisas demoram anos para se implantar nos hospitais, mas acima de 2018 a gente nem pede mais esse exame, nem colhe mais e não precisa desse exame para nada, porque a gente sabe que dar antibiótico no parto não muda o índice de infecções de bebês de mães que têm streptococcus. Procure com esse nome no Google, você vai achar um trabalho científico bem recente. Escreve assim, ó: dar antibiótico no parto não previne infecção por streptococcus em bebês. Ou seja, é um exame que não precisa nem ser pedido ou seja, tem que ser excluído do pré-natal e logo, felizmente, espero que todos excluam, tá? Bom, gente, estou ficando por aqui, acabando mais uma live de perguntas e respostas. A próxima com o mesmo tema é na sexta-feira, às 18 horas, ok? Sendo que amanhã é uma live de relato de parto, e tem uma pessoa bem legal que vai vir contar aqui sobre um parto que ela planejou em casa, mas eu não vou falar os detalhes, ela que vai vir contar amanhã aqui para vocês, tá?
Muito obrigado por todos que estiveram aqui, todos que mandaram perguntas na caixinha, por todos que participaram aqui ao vivo comigo na live. E encontro vocês aqui, encontro as mulheres gestantes do PPP.